Gênesis, capítulo 22. A partir do primeiro verso, eu peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Gênesis 22, a partir do verso 1. Amém? Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai! Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor inerrante e perfeita, eficaz. Fala conosco nessa noite, me usa, Senhor, como Teu instrumento, me capacita, apesar de minhas falhas, minhas lutas, Senhor, que eu possa também ser ministrado pela Tua presença. Estamos aqui para Te servir e para sermos alimentados por Ti. Se conosco nessa hora, Senhor, que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Há um tempo atrás, eu não me recordo se foi no ano passado ou no ano retrasado, saiu uma reportagem no jornal falando sobre um número cada vez crescente
cada vez maior, o número cada vez maior de jovens, de bebês, na verdade, cujo RG não continha o nome dos seus pais. No caso do seu pai, da figura paterna. Muitas mães criando filhos, gerando, e sem ter a figura do marido ou do pai para ajudar. Logo, nós temos toda uma geração que não tem a figura paternal, que não tem a figura do pai, essa figura que tem sido muitas vezes relativizada. Hoje a pessoa é mãe de pet, é mãe de planta, é pai de pet, pai de planta, é pai de tudo, menos pai de verdade. Isso tem acontecido também com a figura da mãe. A figura da paternidade tem sido muito relativizada. Interessante que estava ouvindo uma conversa de alguns pais reclamando que até na escola, quando é Dia das Mães, a criança volta para casa toda enfeitada, tem muitos eventos para as mães, mas quando é o Dia dos Pais, já é quase com a gravata mal cortada, toma, dá lá para o teu pai. Costuma ser mais simples. E a grande questão é, como nós podemos ter na Bíblia uma referência de paternidade? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Em tempos em que as pessoas estão muito confusas com relação à sua sexualidade, aos papéis de homem, de mulher, quantos, infelizmente, no passado, mesmo tendo os pais, o pai próximo, não o tinham como referencial, às vezes por questões ligadas ao alcoolismo, a toda espécie de vícios e a adultério. Então, no Brasil, nós temos essa luta. A figura paterna cada vez mais difamada, desvalorizada, mas a Bíblia tem a nos ensinar sobre um padrão correto de paternidade. Algo que deve acalentar o nosso coração e que deve ser um modelo, não só para homens, mas até mesmo para mulheres, porque mulheres também geram pais, também geram futuros pais, futuros discipuladores, futuros homens. E pensando sobre isso, nós olharemos para o padrão aqui em Gênesis 22, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. E é interessante que eu não estou falando do pai da fé, Abraão, né? Não estou aproveitando a figura de Abraão para apontá-lo como um exemplo de pai, muito pelo contrário, o maior exemplo de pai é o próprio Deus, que é perfeito. Essa história, em Gênesis 22, aponta não para Abraão, mas para o verdadeiro pai, que é o nosso Senhor. E o que estava acontecendo aqui? No capítulo 21, nós lemos sobre o nascimento de Isaac. Nós precisamos recordar que Abraão e Sara já eram idosos quando Deus fez um milagre. Ele prometeu trazer Isaac, ele prometeu que Sara teria um filho. E anos depois, possivelmente 10 ou 12 anos depois do milagre, um menino, talvez aqui, um pré-adolescente, Deus simplesmente, como num dia qualquer, chega: Abraão, tenho algo para falar contigo. Eu não sei se você, assim que acorda, quando olha o celular, de repente você já vê uma mensagem que acaba com o seu dia. Já aconteceu com você aqui? Eu, inclusive, antes mesmo de chegar no expediente, no trabalho, 6 e pouca da manhã, já tinha mensagem do meu chefe: olha, preciso assim, assim, assado. Você vai para tal missão. Quando eu olhei, já baixou até a moral, já fiquei até triste, porque foi uma das primeiras coisas que eu li. E é interessante que cedo Deus já falou com Abraão: olha, tenho uma notícia para você, Abraão. Sabe o seu filho, seu único filho, aquele que você ama, eu quero que você me sacrifique. Imagine Abraão, depois de 10 anos, vendo o menino crescer, receber um pedido desses, do próprio Deus. Eu não sei como você reagiria, mas talvez muitos de nós tentassem, quem sabe, dar o golpe. Falar: rapaz, não vou sacrificar Isaac não, vou na cidade, vou pegar um moleque mais parecido com ele, sósia, e vou botar no lugar de Isaac.
ou vou reclamar com Deus, ou eu não vou fazer, eu vou bater o pé, não, porque é demais, Deus cumpriu a promessa, e agora Ele quer tomar de volta a promessa. Ele não deu, como Ele deu e agora Ele quer de volta. Só que essa não foi a reação de Abraão. Qual foi a reação de Abraão? Verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque. Ele levou os seus servos porque Isaque ainda era muito jovem, não tinha força física para carregar a lenha, carregar o material para montar o altar e fazer lá o holocausto. Então olha a situação, Abraão, ele não bateu o pé, ele não reclamou, ele não tentou dar um jeitinho na situação, ele obedeceu. O pedido de Deus, por mais estranho que fosse, de sacrificar o único filho, o filho da promessa, Deus prometeu, Deus cumpriu, e agora Deus estava pedindo algo que jamais devia ter vindo à cabeça de Abraão. Mas mesmo assim, Abraão respirou, preparou tudo, chamou o menino, chamou os servos, arrumou o lombo do cavalo, do jumento e partiu viagem. E veja, pelo que dá a entender aqui, no 3º dia, verso 4, ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Imagine 3 dias de viagem até Deus apontar o monte certo que seria o local do sacrifício. Imagine ele andando por aquele deserto escaldante, dia e noite, pensando exatamente naquilo que ele devia fazer. Meditando, possivelmente conversando com Deus ainda, matutando esse pedido do Senhor, ele já idoso, mas ainda assim, ele prosseguiu. Mas perceba o que ele diz no verso 5, disse ele a seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ué, como assim? Deus não mandou sacrificar Isaque? Como é que Isaque voltaria com ele? Porque, meus irmãos, Deus não é Deus que volta atrás na sua palavra. Porque veja bem, Deus já tinha prometido que Isaque seria o descendente, que Abraão seria pai de muitas nações. Morto não gera filho. Deus não é como certas pessoas, eu não sei quantos já tiveram que lidar com alguém, que uma hora fala uma coisa contigo, aí você começa a fazer. Aí daqui a pouco a pessoa chega, não é assim, agora é assado. Aí você fica, poxa, mas não era para fazer assim? Era, mas eu mudei de ideia. E aí a pessoa cada hora fala de um jeito. Alguém já teve que lidar com situações assim? Pois bem, Deus não é assim. Deus não fala uma hora, muda de ideia e faz de novo, e daqui a pouco tem outra ideia. Deus não é inseguro, Deus não muda como as estações. Ele sabia que a palavra de Deus não volta vazia e que Deus cumpriria a promessa dele de alguma forma. Ele não sabia como, ele estava ali para obedecer. Nem que Deus ressuscitasse Isaque, o impossível ele já tinha feito, que era da sua esposa idosa ter um menino, mas agora ele tinha novamente fé na palavra do Senhor. Por mais que ele não compreendesse todas as dimensões daquela ordenança do Senhor, ele tinha fé e ele estava disposto a obedecer. E é interessante que ele pega o material para o churrasco, para o holocausto, pega ali a brasa, o fogo, os facões, a madeira, eles sobem a trilha ali para o alto do monte. É interessante que Isaque quase que chama a atenção dele, ele já era idoso. Isaque deve ter pensando, rapaz, meu pai deve estar meio gagá, está esquecendo do principal. A gente andou 3 dias de viagem, cadê a ovelha? A gente está indo sacrificar a ovelha. Aí ele fala, meu pai, quase como quem diz, meu pai, esquecemos a ovelha. E ele fala para Abraão, imagine Abraão suando frio ali, rapaz, tu não sabe quem vai ser a ovelha. É você.
Mas o que ele disse? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. No hebraico, sabe o que isso significa? Um termo muito conhecido, que é Jeová Jireh. Interessante que as pessoas hoje distorcem o nome de Deus. Usam isso para falar do Deus de toda provisão, como se Deus fosse nos encher de moedas de ouro, igual o tio Patinhas, fosse todo mundo igual o Silvio Santos, com aviãozinho de real, aquela coisa toda. Não, Deus proverá, é o Jeová Jireh, vai dar tudo certo, você vai ser rico, é bênção, é vitória, mas essa não é a ideia. O Jeová Jireh quer dizer que eu não sei como, mas Deus vai dar um jeito, Ele vai prover. Eu posso não entender a situação, é uma situação que não tem saída, mas para Deus tem. Eu posso ter paz porque Deus está cuidando dos detalhes que eu não tenho controle. Ele vai prover, Ele é a provisão. Eu só obedeço e tenho paz, porque do resto Ele proverá. É isso que Jeová Jireh significa. E veja, não é Deus proveu no passado, está no infinitivo, porque todos os dias nós precisamos da provisão do Senhor. Nós somos dependentes dEle. Quem já não passou por um sufoco e falou, e agora? Já era, é o meu fim. Mas Deus não entrou com um milagre. Jeová Jireh é isso, é o Deus que provê, é o Deus que invade, como diria no quartel, o nosso sanhaço, que invade a nossa luta, a nossa dificuldade, e Ele dá ordem a todas as coisas, e Ele nos livra dos laços e das tribulações. Ele não sabia como, mas uma certeza ele tinha: Deus proveria o cordeiro. Deus daria fim àquela situação inusitada. Até lá, Abraão estava disposto a obedecer. A ponto do próprio Deus precisar enviar um anjo para tudo. Chegou o anjo quase que armado ali, segura, amarra ele ali, não vai matar ninguém. Mandou o anjo, segura aí o menino. Abraão, agora eu sei que você leva minhas palavras a sério. O anjo chegou lá, parou tudo e Deus falou com ele. Interessante que por Abraão ter obedecido a Deus, ao invés de ter a sua linhagem extinta, ele teve a sua linhagem abençoada. Ao invés de ser dizimada, agora ela seria multiplicada. Deus mais uma vez afirma que, olha, você vai ser pai de muitas nações, eu vou te abençoar. Sua descendência será numerosa, verso 17. Certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que testa e prova a nossa fé. Para saber se há uma fé fingida, sabe por quê? O que Abraão poderia fazer? Ele já tinha recebido o milagre. Ele já tinha recebido a promessa. E quantos de nós, quando não somos abençoados por Deus, não relaxamos na nossa vida espiritual? Eu já fui abençoado, já ganhei um carro, já ganhei uma cura, vou deixar de ir para a igreja, agora eu vou fazer o que eu quiser. E Deus resolveu testá-lo. Será que Abraão ainda me ama? Será que ele ainda me teme? Mesmo 10 anos depois de eu ter cumprido a promessa, será que ele continua com o coração tão avivado quando antes ele estava na necessidade? E na verdade, Abraão, por mais que o tempo tivesse passado, ele continuava firme e temente ao Senhor. Ele continuava pronto para obedecer. Meus irmãos, se Deus testou Abraão, que é o pai da fé, quanto mais nós. Não se surpreenda se de repente Ele resolver testar a nossa fé. Quantos, infelizmente, depois que recebem um milagre, recebem uma bênção, saem da igreja. Aí voltam para o aperto, domingo seguinte, está de novo na igreja. Aí Deus cura, aí desvia de novo. E tem pessoas que são assim. E Deus, Ele testa, porque Ele não quer crentes interesseiros. Ele quer filhos fiéis. O filho é diferente.
o filho, ele obedece. O pai pode não ser o mais perfeito, mas ele sempre será fiel ao pai, porque ele reconhece a sua filiação, ele pertence a essa família. Enquanto que há muitas pessoas que só procuram o seu pai ou sua mãe por interesse. Quando morre, então, que as pessoas vêm dos 4 cantos do Brasil para conseguir lá o sobrado ou o terreno. Infelizmente, isso é verdade, em muitas famílias. Mas não aqui. Que nós sejamos filhos, não por interesse, mas por realmente amar e depender desse Deus. E aí, simplesmente, Abraão, ele obedeceu, ele teve a sua fé testada e ela foi aprovada, porque ele obedeceu. Deus viu que ele não iria parar. Imagine a situação, Isaac ali amarrado, vendo o seu próprio pai com um punhal, pronto para sacrificá-lo. Imagine tudo que estava na mente de Abraão, o seu bem mais precioso. Ele estava disposto a sacrificar a Deus e Deus impediu. Deus recebeu a oferta, mesmo sem ter havido o sacrifício. E, meus irmãos, essa palavra nos aponta para o nosso Deus. Porque num monte, 1.500 anos, quase 2.000 anos depois, ao invés de Abraão, o próprio Deus enviou o seu filho para ser sacrificado. Interessante, você sabe, já parou para pensar por que Deus instituiu a morte de animais no Antigo Testamento? Não é algo, é um raciocínio diferente. Eu, nos meus primeiros anos de evangelho, eu olhava, rapaz, parece algo daquelas religiões de matriz africana, como o candomblé ou banda, né, como um despacho que tem lá a galinha, alguma coisa. Eu pensava como algo assim, mas a lógica não é essa. A lógica por trás dos sacrifícios é diferente. O que Deus ensina é o seguinte: Ele ordenou que se matassem ovelhas, carneiros, exatamente para expiar. O que é expiar o pecado? Significa o seguinte: o sacerdote, quando ele pegava a ovelha, ele colocava a mão sobre a cabeça, na simbologia de passar a culpa dele, o pecado dele para aquele animal. E ao fazer isso, o que ele estava dizendo? Quem deveria morrer era eu, mas esse animal morrerá no meu lugar por causa do meu pecado. Então, o que Deus estava querendo ensinar era o seguinte: toda vez que eu pecar, eu devo morrer, mas o animal vai ser morto em meu lugar. Isso deveria trazer para o povo a mentalidade de quê? De temor. Olha, quando eu peco, animais morrem. Quando eu peco, há morte, e essa morte devia ser minha. Ou seja, o povo, ao invés de matar a beça para pecar, ele deveria exatamente não pecar, evitar a morte, ser santo, ser justo. É o que inclusive Samuel diz para Saul: acaso Deus tem prazer em sacrifícios e holocaustos? Não, isso é justamente para que a pessoa não peque, para que ela aprenda a temer a Deus, que o pecado tem um preço de sangue, um preço com a vida e um preço econômico. Por quê? Porque as pessoas dependiam da agricultura, dependiam do gado. Se a cada pecado que ela cometesse, o fazendeiro tivesse que matar uma vaca, uma ovelha, no fim do mês, a fazenda ia para o brejo. Ele não ia ter mais animal nenhum. Então, ele perdia um bem, ele perdia parte do seu patrimônio. Deus estava ensinando a temê-lo, a fazer com que as pessoas olhassem para as consequências do pecado. Por isso que se instituiu a questão do sacrifício de ovelha, de cordeiro. Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Tinham essa ciência? Tanto é que quando Jesus Cristo chega no Rio Jordão para ser batizado, que João Batista disse para ele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não somente de uma pessoa, mas do mundo. Cada pessoa, quando pecava, tinha um cordeiro próprio para representá-la. Mas aquele homem, quando apareceu, o sangue dele era tão poderoso que tiraria os pecados de todas as pessoas.
Quando João Batista aponta para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que Deus providenciou pelos nossos pecados, não dos de Deus, porque em Deus não há pecado, mas pelos seus e pelos meus pecados. Deus entregou o próprio Cristo. E veja que Deus não enviou o anjo para impedir a morte de Jesus, assim como impediu a morte de Isaac. O próprio Cristo não convocou as legiões de anjos diante de Pilatos, ou diante dos seus chicoteadores, diante do Sinédrio, diante dos fariseus. Ele não convocou, o próprio Cristo se entregou. Provavelmente Isaac, quando foi amarrado ali no altar, ele deve ter ficado agoniado, pensando: meu pai surtou, meu pai vai me matar, está delirando, alguma coisa assim. Imagina aquele jovem aflito, amarrado, vendo o seu pai com um punhal. Mas não foi assim o comportamento de Jesus, porque ele mesmo diz que a vida dele, ele mesmo a entregou. Ele conscientemente, deliberadamente se entregou. Ele veio consciente da sua missão para nos salvar. A vida dele, ele trouxe de bom grado para todos nós. Ele não precisou ser amarrado à força, não, ele se entregou. Ele a cada instante poderia ter impedido a sua morte, mas ele não fez, porque ele queria nos salvar. Ele veio se entregar. O próprio Deus entregou o seu filho. O próprio Deus, como eu posso dizer, assim como ele testou Abraão, se testou. O Deus que em si não há morte, que é vida pura, entregou o seu próprio filho. O próprio Cristo provou desse abandono, quando disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele fez isso por nós. Deus proveu o cordeiro não só para Abraão, mas Deus proveu o cordeiro para todos nós, porque todos nós merecíamos ter morrido, mas nós temos um Pai perfeito, que não nos abandona. É uma lógica até misteriosa, porque para não nos abandonar, Ele abandonou o seu Filho perfeito. Ele abandonou aquele que não conheceu o pecado, aquele que é vida pura e que faz parte da Santíssima Trindade. Ele fez com que o principal ser do universo, a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho eterno, Logos, fosse abandonado, fosse desprezível e morto naquela cruz, para que Ele pudesse aumentar essa família, para que hoje Ele pudesse ser o teu Pai, para que Ele pudesse ser o Pai perfeito de todo aquele que nele crê. O capítulo 22 fala desse Pai. É uma sombra que aponta para o Deus que provê todas as coisas, para o Deus que provê salvação. Aquele cordeirinho que apareceu foi a salvação para Isaac. O Cordeiro de Deus, que o próprio Pai proveu, que é o Senhor Jesus, é a nossa salvação. É porque Cristo veio que eu e você estamos aqui vivos, porque se não fosse por Ele, nós seríamos mortos. O nosso Pai é o Pai eterno, é o Pai que é o verdadeiro Pai, que não nos deixou entregues ao nosso pecado. É o Pai que cumpre sim as suas promessas, cumpriu as promessas a Abraão, cumpriu as promessas em toda a palavra, e é o Pai que ainda cumprirá as suas promessas de eternidade para os seus filhos. Esse é o Pai que nós podemos contar. É o Pai que hoje não nos abandona, por quê? Porque Cristo já foi abandonado por nós. É o Pai hoje que não nos mata, porque Cristo já morreu por nós. Exatamente por conta do que Cristo fez, hoje nós podemos ser amados por esse Pai perfeito. O que cabe a nós, sermos fiéis, obedecê-lo como Abraão obedeceu, ciente das promessas, ciente do Deus que não nos desampara. Abraão podia não compreender aquele pedido inusitado, mas ele estava ali disposto a obedecer. E o próprio Cristo, mesmo sabendo mais até do que Abraão,
tudo aquilo que ele deveria padecer, ele disse no monte, horas antes da sua execução: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Assim como Abraão, o próprio Cristo estava disposto a obedecer até as últimas consequências. Deus não abandonou Abraão e enviou o anjo para livrar Isaque da morte. Cristo morreu, mas a sepultura não pôde segurá-lo. Mesmo depois da morte, Deus cumpriu a sua palavra e trouxe Cristo dentre os mortos. Seja antes da morte ou depois da morte, o nosso Deus não nos desamparará, pois Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai que é o socorro bem presente, é o Pai que nós podemos contar. O mundo hoje não conhece ou desvaloriza a figura da paternidade, porque não conhece o Pai que nós temos, não conhece o Pai bíblico, o Pai das luzes, como o apóstolo João vai ensinar, o Pai perfeito. É somente a luz do Supremo Pai que este mundo poderá conhecer sobre a paternidade. Nós caminhamos, não é com base em modismos, não é com base no que filósofos da internet vão falar sobre o que é dever do pai ou não. Nós caminhamos, a nossa paternidade é com base nisso aqui, no que Deus mandou registrar na sua palavra. É o próprio Deus que nos ensina o que é ser um Pai perfeito, que nos ama mesmo apesar dos pesares, das nossas falhas, das vezes em que nós o abandonamos. É o Pai que nos ama e proveu o próprio Filho em prol dos seus outros filhos, para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna. Nós possamos valorizar. Nós olhamos muito para a nossa própria vida como pais, mas nós precisamos parar e refletir um pouco mais na paternidade de Deus, porque eu sou um pai imperfeito. É interessante que eu estava comentando com os irmãos hoje de manhã, que se cada um de nós for parar para pensar nos defeitos do nosso pai terreno, nós vamos saber fazer até uma lista, às vezes escrever até um livro. Ah, meu pai é assim, meu pai é assado. Até que um dia eu parei e pensei, rapaz, me deu um frio na barriga, porque eu pensei, um dia serão meus filhos que vão falar dos meus defeitos. E é assim, eu e você somos barro. Mas com relação ao nosso Deus, não há imperfeição, não há reclamação, só há gratidão, porque Ele é o Pai perfeito. Talvez você não tenha tido um bom pai, talvez você nem mesmo tenha sido criado pelo seu pai, mas há um Pai que não te abandonou nunca. Há o Pai que é o maior interessado na sua vida e que deu o seu único filho para que você pudesse estar aqui nessa noite. É quem nos ensina, é quem nos ama, é quem cuida de nós e que nunca nos abandonou. Você crê? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, Tu és o Pai perfeito. Esse dia não é um culto a nós, homens, Senhor, esse dia é um culto a Ti, Senhor. Porque a nossa paternidade, ela é tão falha. Nós falhamos com as nossas esposas, com os nossos filhos. Senhor, nós dependemos de Ti. Quantos, Senhor, irmãos e irmãs, Senhor, aqui neste lugar, não tem só lembranças ruins dos seus pais, da sua figura paterna, mas, Senhor, trata do nosso coração nessa noite, que ao invés de olharmos para os pais imperfeitos que tivemos, que possamos olhar para o Pai perfeito, o Pai que provê todas as coisas, o Pai que cuida dos seus filhos, o Pai que reescreve a nossa história, o Pai que nos ama, que não nos abandona, o Pai cuja provisão será vista, que cuida dos mínimos detalhes. Senhor, meu Deus, muito obrigado por ser o nosso Pai, o Pai nosso que estás nos céus.
Ele é nosso Pai, mas Ele não está no mesmo nível que nós. Ele está acima de nós. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Muito obrigado, Senhor, por esse amor, pela Tua misericórdia que não tem fim, pelo Teu perdão que nos alcança, que nos admoesta, que nos fortalece. Senhor, se conosco nessa noite. Enche-nos com a Tua presença. Enche-nos, Senhor, com o Teu amor. Cura, Senhor, as nossas cicatrizes, cura as nossas histórias, Senhor, e nos ajude a render graças ao Teu bom nome. Se conosco, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja